Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto Química Inorgânica. Abordaremos sobre a classificação dos ácidos quanto à presença ou não do oxigênio na sua composição química. Na aula passada, estudamos os hidrácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula molecular. Vimos a sua nomenclatura. Se vocês não estão lembrados como se faz a nomenclatura de um hidrácido, revejam o nosso vídeo anterior. Hoje iremos focar na nomenclatura dos oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles ácidos que possuem o elemento químico oxigênio ligado à sua molécula. Prestem bastante atenção na nomenclatura deles, pois é um pouco mais complexo do que os hidrácidos. A fórmula molecular dos oxiácidos, ela apresenta a seguinte forma, onde nós temos o H, que é o hidrogênio, o N, o número de hidrogênios ionizáveis, o X é o elemento químico central, o O é o elemento químico oxigênio e o M é o número de oxigênios presentes na molécula. Tudo bem? Mas antes de vermos a nomenclatura deles, vocês devem lembrar que já estudamos os nóxidos. Os nóxidos, é muito importante você saber como se tira o nóxido de uma molécula, porque você vai precisar para fazer a nomenclatura desses ácidos. Essa tabela, ela mostra a variação do nóxido, onde o nóxido ele pode variar de +1 a +7. Quando o nóxido do elemento central for +1 ou +2, o ácido ele se escreve dessa forma. Nós temos ácido, hipo, essa linha, esse traço é o nome do elemento central ligado com oso. É somente uma palavra, tudo bem? Vejamos aqui, se o nóxido for 3 ou 4, o nome do elemento fica ácido, o nome do elemento, certo? Que é essa linha, esse traço, mais a terminação oso. Se o nóxido do elemento central for 5 ou 6, é a mesma coisa, é ácido, o nome do elemento, mas o que vai mudar? A terminação ico. E por fim, nós temos quando o nóxido for +7. Lembrando que sempre você coloca a palavra ácido na frente e mais. Nesse caso, se o nóxido for +7, é per, o nome do elemento, mais a terminação ico. Essa tabela é de fundamental importância vocês saberem, tudo bem? Vamos olhar aqui uma regra para melhor entendermos como se utilizar essa tabela. Nós temos aqui um ácido que tem 3 hidrogênios, 1 fósforo e 2 oxigênio. A fórmula molecular é H3PO2, tudo bem? O que nós vamos fazer? Vamos relembrar que nós já estudamos o nóxido do elemento central. Sabendo que o hidrogênio ele é da família 1A, então ele vai perder um elétron, por isso que fica +1. Nós vamos encontrar o nóxido do fósforo, tá? Por isso você coloca X, e esse X está de vermelho aí em cima do elemento químico. E o oxigênio, ele é da família 6A, ele precisa receber 2 elétrons, por isso fica -2. O que você faz? Multiplica o de cima com o de baixo, mais o de cima com o de baixo. Por isso que fica +1 vezes 3, mais 1 vezes x, mais -2 vezes 2 igual a 0. Lembrando que vimos que a gente iguala a 0 porque é uma molécula. Resolvendo essa pequena equação, nós temos que o valor de x é +1. Então, o nóxido do elemento central é +1, tudo bem? Aí você vai para a tabelinha novamente.
Vejamos aqui como é que vai ficar o nome do elemento. Nós temos aqui o H3PO2, sendo que o nóxido dele é +1, que acabamos de ver. Preste atenção que eu marquei aqui de verde, para vocês identificarem. Sendo que o nóxido dele deu +1, preste atenção no nome dele. Nós vamos usar hipo, o nome do elemento, que nesse caso P é o fósforo, tá? Mais a terminação oso. O nome dele está aqui embaixo, ácido hipofosforoso. Dessa forma, você vai encontrar toda a nomenclatura dos outros ácidos. Lembrando que essa tabela é só usada para aqueles ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura molecular. Tudo bem? Vejamos o nosso segundo exemplo. Nós temos como exemplo o H2SO4. O H é o hidrogênio, o S é o enxofre e o oxigênio. Preste atenção ao lado que nós temos a nossa regrinha que nós aprendemos agora e nas aulas anteriores para tirar o nóxido do elemento central. Então, o nóxido do enxofre, ele é +6. Vamos analisar como se faz a nomenclatura desse ácido. Nós temos aqui que o enxofre, o nóxido dele é +6. Preste atenção que eu marquei aí de amarelo, que vocês estão vendo. Que o nóxido dele, quando dá +6, nessa linha que nós temos esse traço, é o nome do elemento, mais a terminação ico. Então, o nome dessa molécula, H2SO4, será ácido. Preste atenção que você não deve esquecer. Todo ácido, você deve colocar a palavra na frente ácido, tá? Então, vamos continuar. Ácido sulfúrico. Esse daqui é o sulfato. O SO4 é o sulfato, tá? Ele é um ânion. Então, por isso que não fica enxofre aqui na frente. Vamos olhar uma tabela também muito importante no nosso estudo da química inorgânica. Nós temos aí alguns íons bastante importantes e o nome de cada um deles aí. É importante vocês saberem essa tabela porque vocês vão utilizar nas próximas aulas até em toda a vida estudantil. Nós temos aqui nessa próxima tabela quando a terminação do ânion e a terminação de um ácido. Quando o ânion ele termina em ato, o ácido, a terminação dele é ico. E quando o ânion tem a terminação eto, a terminação do ácido é hídrico. E quando a terminação do ânion é ito, a terminação do ácido é oso. Nós temos alguns exemplos aqui embaixo. Por exemplo, nós temos o ânion sulfato, que acabamos de ver. Então, a nomenclatura do sulfato fica ácido sulfúrico. Olha como a terminação do ácido que vem do ânion, ele termina em ico. Por isso fica o nome ácido sulfúrico. Nós temos também o ânion sulfeto. Olha a terminação dele, eto. Então, quando o ânion termina em eto, o seu ácido, a terminação dele é hídrico. É o ácido sulfídrico nesse caso. Nós temos, por fim, o ânion sulfídrico, sulfito. Então, a terminação dele é ito. E do seu ácido correspondente, a terminação dele é oso. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos o ácido sulfuroso. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.